Boa noite para quem está chegando. Uma live muito boa hoje para quem vai participar. Boa noite, boa noite. Quem puder tá repostando a live no seu próprio Instagram é interessante porque a gente chama mais pessoas. Boa noite para quem está entrando. Live hoje com o professor Leon Denis, que eu admiro muito. Escritor. Tem uma série de facetas aí, uma pessoa muito interessante, vocês vão gostar. Boa noite quem está chegando. Aguardar o professor entrar, a gente já começa a live. Boa noite a todos que já entraram. Só aguardar o professor tá entrando para a gente começar a live. Reforço aí o pedido para quem puder repostar no seu próprio stories, né, a live, para estar convidando mais pessoas a estar participando, a estarem participando. Bem bacana. Boa noite, Vera. Guardando a nossa live, hein, Vera? O professor já entrou. Vou convidá-lo para a gente começar a live. Cris. Quem puder estar repostando essa live no seu próprio story. Deixa eu convidar o professor. O professor já está aqui, já foi convidado. Olá, professor. Opa! Acho que sua câmera está invertida aí, não sei. Eu estou te vendo, mas não estou me vendo. Eu também não estou te vendo. Agora sim. Agora foi. Saudações. Tá me vendo? Tudo bem, tá? Perfeito, perfeito. Então, me ouve bem? Sim, sim, tá ótimo. Então tá bom, te ouço bem também. Satisfação incomensurável. Obrigado pelo aceite. É uma honra para nós, nesse humilde espaço, tê-lo aqui conosco. E já faço aí o convite para que você comece a live. Sei que muitos te conhecem, mas seria importante aí até para fim de quem não conhece, tá? Sabendo quem é o professor Leon Denis. Te convido para uma breve apresentação de você mesmo, se me permite. Tranquilo, Walter. Eu me apresente, é isso? Essa é a parte mais difícil, sabia? Essa parte mais né? É porque fica a sensação de um autoelogio, né? Tipo, assim, igual o currículo lá, só a parte bonita, coisa, né? Não. Currículo morto e ninguém coloca, né? Não, fique à vontade. Se apresenta daquilo que vir no seu coração. Então, Walter, eu geralmente, de todas essas titulações ou adjetivos que as pessoas
atribuem ou que você acaba adquirindo com o tempo, eu me identifico mais como professor. É o título que literalmente eu vivo e que eu me identifico bem. E aí dentro desse professor entra muitas coisas, inclusive coisas que nós vamos tratar envolvido com o tema. Então, por formação, sou formado em filosofia, tenho outras formações, mas eu sempre bato na tecla da filosofia, porque é onde eu tento, vamos dizer assim, mesmo com bastante força. E dentro dessa trajetória como um professor de filosofia, aí vai entrar o veganismo, e aí entra a parte também esportiva, que não é o tema da nossa live. Antes do veganismo, na parte como professor, entra a teoria política, aí entra o marxismo, aí entra a sociologia, entra a história, crítica, né? Então, ou seja, como professor de filosofia, eu abarquei e trabalhei essas temáticas que para nós são bem caras, né? Da teoria política, da filosofia política e tal, da ética aplicada. E dentro dessa história de pensamento, essas correntes de pensamento, o veganismo acabou entrando, né? E aí acabou também tomando parte de uma forma assim bem substancial de todo o meu trabalho, de toda a minha dedicação, as minhas pesquisas. Assim. Então vamos dizer que 50% dedicado à causa animal, ao veganismo, à ética animal, né, a parte teórica dos direitos animais, os outros 50%, né, na teoria política, obviamente de uma influência Marx, Engels e Lenin, são minhas 3 grandes influências na teoria política. Basicamente Marx, principalmente Marx e Engels, né? Então, assim, de um lado tenho essa minha formação marxiana e do outro lado essa formação do ativismo, do estudo da ética animal, ambas vão cair na ação diária, no trabalho diário de professor. Então é basicamente isso. Minha trajetória é praticamente toda em cima dessas 2 linhas de pensamento, em cima né, dessa forma de enxergar o mundo, de ver o mundo, né, através de uma ótica marxista ou marxiana e através de uma ótica da ética animal, dos direitos animais. Perfeito. O professor é humilde, ele não quer falar de todos os seus atributos, mas não tem como não falar, né? O professor é primeiramente um ponto fora da curva, e eu não diria que é fora da curva, porque eu diria que tem muito a ver, e aí depois, eu sei que não é o foco da live, mas a gente poderia, en passant, falar sobre isso, que é a questão ele é também um professor de jiu-jitsu, que é um ponto muito positivo dele, e aí que eles têm aí um forte histórico, né? Mas ele também é um escritor, escreveu vários livros, inclusive sobre psicopedagogia, tem um autor muito particular aí que ele explora, que eu até, se ele quiser falar um pouco sobre isso, porque geralmente as pessoas vão pro lado de Piaget, né, o professor aborda um outro autor que eu também acho muito interessante. Tem uma análise marxista, né, eu não diria nem marxiana, né, porque ele escreveu um livro sobre Lenin, eu não tive ainda a oportunidade de ler, até procurei na Feira do Livro da USP, né, nós nos encontramos lá na Feira do Livro da USP, eu procurei esse livro, eu não achei, mas ainda vou achá-lo com muito prazer e vou ler. E também é um autor que reflete sobre essa questão que nos é tão cara, que é um dos motivos que nós estamos aqui, que é a questão do antiespecismo, né? Eu não diria nem o veganismo, né? Porque o veganismo é uma palavra muito europeia, né? Muito eurocêntrica, né? Ela vem de um grande polo, né? Mas nós somos veganos, mas sobretudo antiespecistas, né? Porque dentro do veganismo a gente pode ter essa conversa ao longo da live, desenvolver isso, essa questão de veganismo e antiespecismo, né? Então, eu começo, já que feitas a apresentação pelo professor e também por mim, a gente já começando a falar um pouquinho dos seus estudos, né? Porque eu acho importante, quando eu comecei a fazer essas lives, não é trazer,
irmãos siameses para discutir, né? Eu acho que a gente tem que discutir com as linhas de pensamento que a filosofia até com pensadores da filosofia, com essas questões que não são tão caras e tão importantes para o pensamento humano, e que o veganismo vem sempre não sendo considerado, sobretudo pela academia, né? A academia pouco explora a questão do antiespecismo, fala-se muito de uma luta contra o patriarcado, uma luta antirracista, uma luta anti-LGBTQI+, mas quase nada se fala, para não dizer nada, sobre o antiespecismo, né? É uma coisa que alguns poucos estudiosos ao longo da filosofia vêm se preocupando, né, com isso, né, na contemporaneidade muitos poucos, né. Aqui no Brasil nós poderíamos falar de alguns poucos, dentre os quais o professor Leon Denis, a professora Sônia, que também tem alguns estudos, muitos, né, talvez uma vida dedicada a isso, e que nos traz não respostas, mas questionamentos que a gente deve se debruçar sobre eles, e nesse sentido é uma honra tê-lo aqui, porque a gente pode abordá-los de uma maneira um pouco mais aprofundada, e aí também, pelo esse seu viés marxista, a gente pode também fazer uma análise dentro de uma perspectiva do materialismo dialético, né? Então, começando dentre esses pontos, eu gostaria de fazer um exercício de reflexão, né? Eu, como vegano e como marxista e como pensador livre aí de todas essas questões, assim como você, eu fico sempre me perguntando, e aí o tema da nossa live são divididos em blocos, né, e blocos não necessariamente antagônicos, mas blocos que convergem. Nós colocamos lá o título Veganismo, Teoria Política, a Ideologia e a Alienação. E aí, dentro do movimento vegano, a gente vê, muitas vezes, um movimento que não se enxerga dentro da sua própria luta, né? Um movimento que muitas vezes segrega, né? Faz uma segregação dentre o que é a luta pela teoria animal, né? Animal entendida no sentido não homem, né? E já é um erro. O erro começa por aí, né? Porque quando a gente fala animal, nós estamos falando de todos, inclusive a espécie humana. Eu acho que a gente poderia começar a reflexão, né, num sentido mais filosófico, mais para trazer à tona todas essas questões, e essa live vai ficar gravada, pode ser vista posteriormente, para que as pessoas comecem a se perguntar, né, se estão ou não num caminho de libertação animal. E aí, quando a gente fala de libertação animal, a gente fala da libertação dos animais, né, dentre os quais o ser humano, né, porque não há como se pensar a libertação dos animais não humanos sem a libertação do animal humano, né. É um contrassenso, né, na filosofia a gente vai dizer que isso não é lógico, né. Então eu queria começar explorando o professor, que é um pesquisador e também um filósofo, com essa, não diria nem provocação, mas com essa indagação para introduzirmos a esse bate-papo. Walter, sua colocação é muito boa e importantíssima, que é a questão conceitual. A questão conceitual ela é fundamental. Isso é uma batalha que eu travo, a Sônia também trava, há pelo menos 20 anos na causa animal no Brasil, porque, vamos dizer assim, os ativistas, de um modo geral, o brasileiro, de um modo geral, nós somos um país de leitores, né? Então nós não somos um país dedicado à leitura, aos estudos, então isso é um ponto no plano nacional. Isso vai impactar na causa animal, assim como vai impactar todas as outras causas
tá? Você tem pensadores ou teóricos de cada causa, de cada movimento, e aí uma massa de militantes ou de ativistas de cada causa que segue o que aquelas pessoas falam ou não. Até por uma questão também, uma fobia ao livro, uma fobia à academia, que é um preconceito que só atrapalha qualquer movimento, né? Aí entra na praxis do Marx aí, a teoria e a prática tem que andar junto, a ação tem que andar junto com a teoria. Isso sempre me incomodou, para cair na sua questão. Eu vou dar um giro aqui e a gente vai cair nessa questão. Olha que interessante. Eu vou pegar a Sônia aqui como modelo e a gente depois posso pegar outros autores também. Quando a galera chega agora no movimento e vê, por exemplo, a produção da Sônia, especificamente sobre XX conceito do animalismo, da ética animal, direitos animais, tanto faz aí, e vem algumas críticas, como eu também já recebi bastante, assim, tipo, só branca, de formação europeia, fica nessas filosofias europeias e tal, para burguês, não sei o que, não trata da questão, ou não vai para uma questão política de fato. Esse tipo de argumento é um argumento de quem não pesquisou, então, você não pesquisa nem quem ela está se opondo ou quem ela está se recusando a ler. Eu vou passar rapidamente só para vocês verem o histórico da coisa. A Sônia, o mestrado dela foi em Paulo Freire, Utopia em Paulo Freire. Era para ter sido o mestrado dela em Marx, mas foi negado pela universidade. Ela estava no meio de uma ditadura militar no Brasil, no meio da ditadura, então a banca de seleção, se você insistir nisso aqui, a gente reprova antes de você começar. Mas foi assim a parada. Então, ou seja, ela queria ir para o Marx, não deixaram o tema dela, e na reviravolta ali, em poucos dias ali, ela conseguiu emplacar um Paulo Freire e ainda levando uma banca literalmente vinculada à ditadura na conversa. Porque os caras, não, esse Paulo Freire é comunista. E a Sônia mete uma, não, que comunista, que é isso? O cara vai na missa todo domingo. O cara é cristão. A gente sabe que essa galera da ditadura é uma galera assim, né, tem horror ao conhecimento, à cultura, ao livro, então é uma galera meio sem noção das coisas. Então tipo, são bons na porrada, mas são péssimos, né, na lógica, no raciocínio, então tipo, caíram nessa conversa. Não, beleza, então passou o Paulo Freire. Então passou e ela foi. O doutorado dela é na Alemanha, ela vai estudar a Escola de Frankfurt, o doutorado dela é em Horkheimer, teoria crítica e tal. Então, é uma pessoa que tem uma leitura de Marx, tem uma leitura de Engels, tem uma leitura dos grandes marxistas do século, conheceu isso na prática, estudou isso lá. Então, ou seja, conhece muito bem teoria política, foi professor de teoria política e filosofia política durante muitos anos, então, Aristóteles, Hobbes, Locke, Kant, John Rawls, toda essa tradição do pensamento sobre a teoria da justiça. É muito complicado a gente virar e jogar e falar assim, essa pessoa não tem, sabe, tipo, fica falando essas coisas de animal aí, mas não, sabe, não entra na questão política de fato. Então, a pessoa não leu o trabalho dessa pessoa. Meu caso é um caso mais prático. Em que sentido? Minha família é uma família pobre, periférica, entre periferia, uma grande cidade que é São Paulo, e o interior de Minas Gerais. Então, assim, meu pai é campesino, meu pai vive até hoje na roça, meu pai trabalha a roça, trabalha o campo, planta as coisas e tal. Então, ou seja, meu irmão mais velho é produtor de animais, meu irmão cria porcos para abate, cria cabras para fazer queijo de cabra, leite de cabra. Meu irmão tem uma série de animais, já arriscou em piscicultura, de criação de peixe, tem muitas vacas e bois, tem uma série de animais, cria vários animais. Então, ou seja, eu cresci nesse meio, nessa questão do interior, de viver da exploração animal, e da periferia de São Paulo, que é onde eu cresci a vida inteira, minha periferia de São Paulo, e onde a minha formação política está muito vinculado a isso, de ler grandes teóricos e ver a aplicação daquela teoria na prática, ou aquela teoria me ajudar a entender a minha realidade prática. Por que eu estou dando esses dois exemplos? De uma acadêmica que tem toda uma formação em teoria política e conheceu o marxismo de trás para frente e tal, e a minha formação também marxista ou marxiana, e também de aplicar isso, porque a minha vida inteira em escola pública, estudei a vida inteira, trabalhei a vida inteira, estudava à noite,
Então, um estudo que é meia boca, todo mundo sabe disso, que é um estudo da noite, o EJA, porque você trabalha o dia inteiro, chega à noite, você está cansadão, eu dormia metade das aulas à noite, estava podre do dia, né, um trabalho pesado, trabalho braçal. Então, ou seja, e essa teoria, esse marxismo, essas teorias políticas foram fundamentais para me fazer entender a minha própria realidade, entender meu lugar no mundo. E aí nós vamos pular para a sua questão conceitual. Por que eu dei esse salto todo? Porque a questão é a seguinte, muito básica. Essa formação da Sônia, essa a minha formação pessoal quanto acadêmica, que nos ajudou a entender que, quando a gente fala de direitos animais, não é só do animal não humano. Sim. Não precisa de esforço para entender isso. Quando a gente fala de direitos humanos, isso sim é excludente. Direitos humanos é excludente. Primeiro porque trata só dos humanos, e dentro desses direitos humanos, durante muitas décadas, para quem vai estudar lá a origem da declaração, a fundamentação kantiana que ela tem, tá? Ele está fora. As colônias europeias estão fora. Esse direito é um direito para o branco europeu, pipipopopó, direitos humanos. Tá? Então, ou seja, a coisa vai melhorando, né? Porque vai ter embates de movimentos, e a coisa vai se expandindo. Tá? Quando a gente vai para os direitos animais, quando ele é criado pelo Tom Regan, né, pensador americano, ele já não comete esse mesmo erro, por já ter feito essa análise dos direitos humanos. Então, o conceito de direitos animais, ele engloba humanos e não humanos. Quando Singer cria a libertação animal, ele não está falando só do animal não humano. A proposta de libertação animal é de ambos, porque não dá para libertar um sem libertar o outro. Então é uma questão lógica básica. Então a sua questão que você colocou, ela é muito boa, porque é uma questão conceitual importantíssima. E a gente vê dentro do movimento que a galera não consegue compreender isso. Né? Tipo, o veganismo só fala do animal não humano, ou a ética animal só fala do animal não humano. Por quê? E esse é um discurso meio um pouco burguês. Tá, Walter? É um discurso, vou tentar explicar por que ele é um discurso um pouco burguês. Geralmente quem fala isso, quem fala assim, não, mas olha, vamos ficar só no veganismo, ou seja, vamos ficar só nos animais não humanos, que eles nem usam essa expressão, vamos ficar nos animais, porque o veganismo não foi feito para os animais. Esse é um discurso de quem detesta qualquer temática social, quem não quer saber de você juntar as lutas e as causas. Não, mas esse papo de esquerda, mas vocês estão querendo botar política no meio? Como assim querendo botar política no meio? O veganismo é uma ideologia política. Então não tem como tirar o ser humano dela. Ele é o responsável pela devastação, ele é responsável pelo domínio das outras espécies, ele é o responsável por toda essa história de barbárie, assim como ele é o principal motor de transformação para o contrário. Sim. Nós causamos esse impacto e nós temos na mão o poder de mudar isso. Então, como esse veganismo não é para o humano e não humano? Né? Como com essa ética animal, como os direitos animais não trata dos dois? Trata dos dois. Porque nós causamos essa parafernália toda e nós somos capazes de reverter isso aí. E como é que eu vou reverter isso aí? Justamente tendo consciência, e a primeira consciência ela é conceitual, entender o que é o veganismo, entender o que é essa ética, entender o que são esses direitos. E a galera não quer nem entender, porque para eu entender, eu tenho que minimamente abraçar a teoria. Minimamente, eu tenho que ler um autor ou outro. Não dá para eu, vamos dizer assim, ser um ativista ou ser um militante só na base do ouvir dizer, que é o que rola muito no Brasil, seja na causa animal, seja no ambientalismo, seja na causa feminista, seja no movimento negro, todos os movimentos de um modo geral. A grande maioria é no famoso ouvir dizer. Por preguiça intelectual? Não sei, mas, sabe, tipo, nem leu e já tem esse rechaço a uma produção acadêmica. Tem que ler, cara. A Lélia Gonzalez, ela é uma acadêmica. Ela é uma acadêmica. Eu nego a academia, sabe? Tipo, não dá. Entendeu? Então, Silvio Almeida, que era colocado como um intelectual negro, agora está no ministério. Silvio é um acadêmico. Silvio é um acadêmico. Né? Então, assim, não dá para dissociar as coisas. E até para poder fazer literalmente um trabalho bem feito pelos animais não humanos, nós humanos temos que mergulhar nas teorias, temos que mergulhar na ciência, mergulhar na filosofia, na política, para poder justamente
entender melhor essa situação para poder a gente poder fazer propostas e trabalhar para uma evolução, para mudar essa situação que foi desenvolvida durante décadas, séculos. Não sei se eu te respondi, mas a sua questão me trouxe essa questão conceitual de que é importante a gente entender conceitualmente do que você está se falando para poder mudar, né? Para eu propor a mudança, eu tenho que entender do que é aquilo que a gente está falando. Claro. Assim, o gostoso desses bate-papos, né, e eu venho pegando cada dia mais gosto para essas lives, é que quando a pessoa fala, assim, igual você falou, acabou de falar, eu não sei se eu te respondi, na verdade eu nem sei se você que eu queria que você me respondesse. Na verdade, a ideia é que a gente refletisse, né, expandisse essa coisa que nós temos aqui na cabeça, né, que a gente usa talvez 5%, e alguns estudiosos dizem que talvez nem 5%. E quando a gente vê um movimento tão empobrecido, né, como é o veganismo, e eu falo isso com muita dor, Quando eu comecei a fazer essa série de lives, eu convido pessoas de diferentes matizes. Eu só não vou convidar, e eu já falo de antemão, o chamado veganismo liberal, que tem uma compactuação com a indústria, e aí eu acho que isso não é veganismo, isso é o anti-veganismo, ao contrário, né? Mas dentre as pessoas que aqui passaram, tem diversas matizes, né, e que se reivindicam de uma maneira diferente, e sempre houve um certo preconceito, e aí eu falo isso com todo o respeito, com relação a Sônia, a toda essa questão que está por trás. Mas é um preconceito sem ter ido além. É o que você falou, né? Eu vou até a página 2, né? Eu não vejo o que a pessoa está falando depois daquilo, né? Eu não vejo o que está... É como se a gente tivesse adquirido uma cultura realmente de se formar por YouTube, coisas assim, né? E o veganismo, que é um movimento mais jovem, né? Sobretudo abarca um setor muito jovem da população, é um movimento, são pessoas que, de certa maneira, têm uma certa preguiça de ler. Meu áudio, eu não sei se tá bom para você. Tá bom para você? Tá. Ok. É que eu tô tendo algum eco aqui, eu não sei se é meu, se é seu. Então, o que acontece? Essas pessoas, você falou de Kant, eu duvido que a maioria dessas pessoas tenham chegado, não falo nem ler Kant, as 3 críticas de Kant, se introduzido minimamente em Kant, né? Eu duvido que essas pessoas tenham se inteirado de quem foi Descartes, né? Porque grande parte do que a gente tem hoje vem do cartesianismo, sobretudo nas ciências, né? E Marx muito menos, né? É um marxismo que é de redes sociais, né? As pessoas não leram, não tentaram entender a obra de Marx, né? Que até agora, se a gente pegar qualquer tema que a humanidade possa ter abordado nos últimos 200 anos, como qualquer tema que a humanidade vá abordar nos próximos 200 anos, de alguma maneira está contido em Marx. Talvez não literalmente, né? Não há como Marx ter falado sobre a questão dos transgêneros. Não há como Marx ter falado sobre questões ecológicas modernas. Mas, nas bases marxistas estão elementos que nos permitem pensar essas questões. O veganismo não é diferente. E o veganismo, né, e aí eu não sei nem se você concorda com esse termo veganismo, né, que é um termo cunhado, né, como tem um influencial aí. Walter está tendo um chiado quando você fala. Importante você ter falado. Me fala só se melhorou ou não, e eu tento melhorar aqui o meu áudio. Cris. Tá tranquilo aqui. As questões antiespecistas, né, elas são pensadas desde os pré-socráticos. E aí você, como professor de filosofia, vai saber do que eu estou falando.
ela foi se desenvolvendo ao longo da história e alguns momentos foram mais flexibilizadas, outros momentos foram secundarizadas. Quando a gente começa com o cartesianismo, que eu acho que é o momento mais crítico aí do especismo, né? Porque o Descartes dizia basicamente o seguinte: cogito ergo sum, né? Eu penso, né? Então eu existo, eu logo existo. Então todo ser que nessa lógica não pensa, ele é um ser que ele não existe. Isso permitiu com que a indústria se desenvolvesse de uma maneira radicalizada, inclusive nos maus tratos que já existiam. Não é que o especismo é uma coisa que o capitalismo inventou, nem que a Descartes... Não, já existia. O especismo, eu até estou tentando desenvolver esse estudo de que o especismo ele é produto da propriedade privada, junto com o patriarcado, junto com as formas de opressão. Então, a partir do momento que sim, o homem começou a desenvolver a propriedade privada, nasceu o patriarcado, nasceu o especismo, todas as formas de opressão. Mas no capitalismo, nessa época iluminista, nessa época em que o pensamento científico procura se desenvolver, Descartes foi uma grande figura. E é evidentemente que a gente, esticando isso e trazendo para a chamada pós-modernidade, isso não se diferenciou. Até hoje nós pensamos no animal humano como um ser que tem espírito e um animal não humano que não tem espírito e que, portanto, é totalmente produto da dominação humana. Isso começou a mudar, de alguma maneira, com o apego que a pós-modernidade veio tendo por as questões afetivas, psicológicas com relação aos pets. Então, os pets nos levaram, chamados pets, né, os cachorros, os gatos, nos levaram a refletir, poxa, mas se esse animal que eu amo tanto tem alma, por que o porco, a galinha, o peixe, né, e nos introduz a uma outra questão que vai, uma questão anticolonial, né, que a própria igreja muitas vezes apoiou, que é a questão escravagista. Ou seja, o negro, ele não tinha alma, então eu podia fazer qualquer tipo de barbaridade a ele. O índio tinha alma, mas tinha que ser catequizado, porque o índio era muito bom e poderia se converter. Então, os animais não racionais, eles podem ser torturados, maltratados e qualquer tipo de raciocínio. E aí há um tipo de veganismo, há um tipo de cultura que diz que, para que nós regulemos essas questões, basta que o capitalismo olhe para si e passe a mudar a sua forma de produzir e de, consequentemente, criar produtos que nos façam cada vez mais nos livrarmos da barbárie e da tortura dos animais não humanos. Esse pensamento superficial, que ele está só na superficialidade da coisa, ele não vai a fundo na questão de que, primeiro, o especismo, ele é um produto que advém de toda uma cultura humana, desde que a propriedade privada foi criada, né? Se a gente pegar a política de Aristóteles, você vai dizer que o animal não humano, o escravo e a mulher se encontram na mesma condição, com graus diferentes, talvez, de dominação. Se a gente pegar a Torá, ela diz a mesma coisa. Ela diz que o animal
está na mesma condição da mulher e do escravo. Então, há uma cultura de dominação por parte daquele que domina e que coloca no mesmo patamar, mas num patamar de inferioridade, todos os seres que não o homem dominador. E no caso a gente fala de eurocentrismo, a gente pode traduzir essa cultura judaico-cristã, depois absorvida pela Europa, por uma cultura do homem branco dominador que domina homem, mulher e animais. Isso vem perpassando. O capitalismo potencializou isso a uma esfera que nós não conhecíamos, que era em nenhum grau é possível se pensar o que o capitalismo fez, tanto de bom como de ruim. E aí fica essa questão, né? Quando a gente fala em veganismo, que é um movimento que nasce na Europa, o veganismo é bem anterior a isso, né? O antiespecismo é bem anterior a isso. Mas o veganismo, como nós conhecemos, ele nasce na Europa, basicamente na Inglaterra, num período pós-guerra, onde aquela região tinha uma dificuldade muito grande de ter, eu vou usar um termo especista, ter proteína animal para alimentar toda aquela população pós-guerra, e que as dietas vegetarianas passam a ser incentivadas como forma de uma possível solução. E parece que até agora a gente parou nisso. Claro que tiveram grandes pensadores, alguns polêmicos, né? Muito polêmicos, como o Singer, que você citou aqui, e outros, né? Mas eu acho que eu falo que de tudo que o Singer fez, o dia que ele morrer, ele vai ser lembrado por um único livro. Eu acho que é a grande obra dele, né? Que é um livro muito importante para a gente pensar a questão. Mas que essas questões já estavam contidas em outros pensadores, tanto no sentido contrário, como no sentido que é o que nós defendemos. Fora outras civilizações, e aí é um debate que eu travo, Leon, até com camaradas veganos, tentando mostrar que nem toda a humanidade foi especista, que há povos que ainda hoje seguem seus instintos, seguem suas tradições e seguem suas culturas, que não passaram pelo especismo. E que nós temos muito que aprender desses povos, né? Então, o especismo, ele é um fenômeno específico, que abrangeu grande parte da humanidade por uma questão econômica, material. E aí a gente, como marxista, entende bem isso. Mas também há povos que não passaram pelo especismo. Há povos que talvez teriam muito do que nos ensinar e que muitas vezes nós não os ouvimos. Então, assim, desculpa, eu me alonguei muito, mas eu quis fazer esse esticamento aí das ideias, né? Porque como estudiosos do veganismo e da filosofia, eu acho que a gente tem muito o que pensar sobre isso. Você concorda? E também, se não concordar, fique à vontade para falar, olha, Walter, eu não concordo. E aí eu pergunto para a Cris se minha voz melhorou. Fica à vontade. Então, você trouxe um panorama histórico muito, muito importante para a gente pensar. Você partiu do Descartes, então eu vou partir lá de trás, vou partir dos gregos e venho trazendo para cá. Para a gente chegar na questão do capitalismo, como o capitalismo utiliza disso hoje e tal. A gente tem essa ambiguidade na Grécia Antiga de, vamos dizer assim, de pensadores que nós classificamos como especistas e pensadores que foram na linha contrária, como anti-especista, ou que foram vozes dissidentes, como se usa também, então tá. O que é interessante é o seguinte, como a era moderna, a partir de Descartes, você utiliza aquilo que te convém.
Então, ou seja, eu vou escolher determinadas linhas de pensamento que vai subsidiar aquilo que eu já quero fazer, né? Então, o Descartes, ele vai se fundamentar naquilo que convém para aquilo que ele está propondo na teoria dele, né? Então, ou seja, tanto na Grécia quanto em Roma, você tem vários pensadores que vão defender o que nós chamamos de alma nos animais, ou que hoje a gente entende que a etologia como ciência hoje entende que são as emoções dos animais, tal, tal, tal. Então, ele tem esse conhecimento. Ele não era um cara leigo, então ele tinha esse conhecimento, tanto científico quanto filosófico. Mas ele escolhe o que nega a alma, ele vai escolher o que vai colocar os animais numa condição de coisa, de produto, de uma mercadoria, de um objeto de pesquisa, na mesa dele como vivisector. Então, ou seja, eu escolho a quem me filiar. Infelizmente, ele é o cara que vai abrir as portas para a coisa toda na era moderna. Então, toda a ciência que está se tornando autônoma ali a partir do período dele, adota o método dele e de outros também importantes da época como modelo científico, e nós somos herdeiros disso até hoje. Hoje é sexta-feira, assim, hoje, sexta-feira de manhã na faculdade de biologia, com certeza os alunos ouviram alguma cagada, alguma merda de um professor, algum argumento cartesiano, como verdade absoluta. Então, ou seja, é muito louco isso. Por quê? Porque a gente dá um salto, a gente tem um cara chamado Darwin, sei lá, 3 séculos depois. O Darwin, ele literalmente, tá, tô sendo metafórico aqui ou não, ele literalmente pega Descartes e põe no lixo. Põe no lixo. O que o Darwin traz como evolução, Descartes fica obsoleto. Aí, de novo, é a questão das escolhas, do que o mundo acadêmico faz, e esse mundo acadêmico também ele é financiado pela indústria, e o capitalismo, né, principalmente no século XX, o capitalismo vai abraçar centros de pesquisas acadêmicos, porque vai produzir algo que é importante para o modelo capitalista. Então, quando a gente vai para esse campo da ciência experimental, não tem como separar a indústria da universidade, o investimento de determinadas empresas capitalistas à universidade, porque tem interesse no resultado daquela pesquisa. E isso vai pegar lá no Descartes. Descartes é fundamental para isso. Não vão pegar em Darwin, vai pegar em Descartes. Não vai pegar em outros autores que romperam com essa lógica. Olha que interessante, a gente está no século XX. Esse abraço do capitalismo a determinadas pesquisas científicas ou universitárias que bebem no Descartes, olha que louco. Esse avanço, vamos dizer assim, o apelo popular contra maus tratos, aí você falou dos pets e tal, então, ou seja, a preocupação é cão e gato, a galera tá cagando para os outros animais, porque são os animais que eu como, ou que eu lucro de alguma maneira em cima deles para um entretenimento, por exemplo. Essa visão de vamos proteger os que estão com nós aqui dentro de casa, faz com que a própria indústria, as grandes empresas, financiem boa parte de pesquisas etológicas e pesquisas científicas que vão levantar a bola do que aquilo que o Darwin já tinha falado, de que os animais têm sensibilidade, têm emoções, eles pensam, eles têm a sua linguagem própria, Nossa, que legal. Beleza. Aí entra um grande parceiro ideológico do capitalismo, no meu modo de ver, chamado bem-estarismo. Bem-estarismo é a versão mais horrorosa do especismo. Sim. Por que eu tenho... A minha experiência de vida, tanto em sala de aula, tanto no ativismo, tanto na academia, me mostrou que você consegue dialogar com um especista, você consegue debater com um especista, mas com o bem-estarista não dá. O bem-estarista é o escroto do escroto do escroto. Por quê? E a gente vai cair de novo nessa questão do capitalismo. Porque o bem-estarista é aquela pessoa que tem um conhecimento etológico, ele sabe tudo que o animal passa, tudo que o animal sente. Então, ele usa esse conhecimento para propor essa babaquice, essa insanidade de um abate humanitário, vamos tirar da gaiola e botar no galpão, né? Ou seja, a preocupação, olha como é que é cartesiana a coisa. A preocupação é com o corpo do animal. Ah, então tá, hoje nós temos um consenso que os animais sofrem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que minimizar o sofrimento. Então, na cabeça, eu aumento o tanque, eu aumento a baia, eu aumento o galpão,
eu estou melhorando, eu estou provocando um bem-estar. Não tem bem-estar nenhum, né? Mas percebeu a preocupação? Eu não me preocupo com as emoções do animal, eu não me preocupo com a psicologia daquele animal. Aquele ambiente é torturador para aquele animal. Mas, não, mas eu aumentei, pô, ele ficava em 50 centímetros, agora ele tem 3 metros, ele consegue dar umas voltinhas aqui ali e tal. Então, o bem-estarismo, ele é cartesiano e ele é capitalista até o osso. Por quê? Porque ele não reconhece o animal como um sujeito. Então, o que eu proponho? Eu proponho melhorar a condição do explorado. Eu não vou abandonar o uso. Não há uma proposta de abandono do uso. Não, nós vamos melhorar a condição desse animal, que isso já é questionável, né? É questionável, podemos entrar nisso, né? Melhorar para quê? Para continuar o ritmo de exploração. Então, o capitalismo, ele abraça essas pesquisas para seu benefício. Investe-se pesado para melhorar a condição do animal que está ali sendo explorado, né? Você tem extrair mais valia até o osso. Sim. Então, percebeu como é que o Descartes continua vivo? O cartesianismo proposto por essa divisão entre corpo e alma é fundamental para essa galera que a gente chama de bem-estarista, que está a serviço da grande indústria de exploração, que são grandes indústrias capitalistas. Então, ou seja, eu vejo o corpo do animal, eu não vejo a alma do animal, eu não vejo a emoção daquele animal, eu não vejo a psicologia daquele animal. Eu vejo o corpo dele. Ah, o animal está sendo maltratado. Então, ou seja, vamos melhorar o corpo desse animal. Então, é uma coisa assim, vem pela história, vem, né, essa questão corpo-alma, o quanto que isso já foi... Pô, Darwin avançou pra caramba, a etologia avançou pra caramba, avançou a tal ponto que a gente deveria simplesmente falar, tem que abolir o uso, tem que abolir a exploração, acabou. Porque tá, ó, essa biologia que o Darwin trouxe, as pesquisas que a etologia trouxe hoje, que na verdade só confirma aquilo que pessoas que convivem com os animais, qualquer pessoa que convive de forma honesta com os animais, seja no ambiente na roça, seja os indígenas, seja qualquer pessoa que convive de uma maneira honesta com os animais, já sabem disso já. Mas a gente precisa de um aval científico, tem que ter um carimbo da ciência. Então hoje a ciência já veio, já carimbou, fala, não, realmente, eles sentem, eles têm emoções, tem raiva, tem ciúme. Tá? Pô, quem convive com cão e gato sabe, cão e gato em casa sabe que eles têm ciúme, por exemplo. Um ciúme de humano, um humano que trata. Então, ou seja, aí o que eu faço? Eu pego, ignoro completamente isso e venho com esse engodo de que não aumenta as baias, né? Não dá marretada na cabeça, tem pistola pneumática, ele fica insensível para a hora do abate. Então, é toda uma indústria fomentada pelo capitalismo para poder extrair mais e mais e mais e mais e mais desses animais. E aí entra a questão da ideologia da alienação. Uma população que é alienada, seja do ponto de vista filosófico, alienada do ponto de vista etológico, alienada do que rola com os animais, mesmo convivendo com esses animais, é uma coisa muito maluca, né? Você convive no dia a dia com algumas espécies, dependendo das cidades que a pessoa mora, mas ao mesmo tempo ela não consegue fazer o salto, ela não consegue... Mas por que ela não faz esse salto? Primeiro, na escola ela não vai ouvir isso. Sim. Ela não vai ouvir isso professor de biologia, ela não vai ouvir isso professor de geografia, não vai ouvir isso professor de filosofia, ela não vai ouvir. Então, ou seja, ela passa pela escola, ela ouve o quê? A escola legitima o especismo. A escola é antropocêntrica. Aí ela vai para uma faculdade, ou não, ela vai trabalhar, ela vai ver a vida dela, ela vai seguir as ideias do avô, da avó, do pai, do tio, do vizinho, da comunidade, do bairro dela, que é o de sempre. Ela vai ouvir a televisão, que todo dia tem no jornal ou no Fantástico da Vida falando que, olha, os cientistas melhoraram as condições dos animais que estão em tal, 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 tal. Pô, ela compra aquele discurso. Então, a ideologia burguesa, capitalista, o tempo todo, maciçamente, nas mídias, em livro didático, para fazer com que a massa entenda que, nossa, tá muito bom, entendeu? Eu não vou mais comprar daquele abatedouro clandestino, eu vou comprar do vizinho que agora aqui, que usa métodos, entendeu? Ele bota Mozart, Beethoven na hora que ele vai dar uma marretada no bicho. Ah, é método de bem-estar. E vende. A ideia vende. Né? Então, essa faca de dois gumes da ideologia e alienação, ela funciona muito bem nessa questão animal. De como a população vê a questão animal. Essa relação nossa humana com os animais. Assim como o meio ambiente também. Né? A lógica é a mesma. Então, o capitalismo ele se apropria muito bem dessa herança cartesiana para propor
propor essa ideologia que eu acho extremamente nefasta, que é o bem-estarismo. O bem-estarismo é para amenizar a consciência, né? Diante de um apelo popular de, porra, não é para ficar batendo bicho, não é para maltratar, vocês estão espancando o animal, nossa, as imagens de abater, as imagens de não sei o que, extração de pele de animal, as imagens de, né, como vão tirar pele de animal para fazer casaco, puta, aquilo choca as pessoas. Aí o que eu faço? Em vez de eu virar e falar, meu, então vamos lutar contra isso, para acabar com isso. Não, olha, aqui, ó, tem um método, tal lugar, ó, tal fazenda que cuida de peles, não sei da onde, eles fazem assim com a chinchila, faz assim com o lobinho, faz assim. Ou seja, a máquina continua. Isso me lembra muito Marx. Por isso que eu falo que a minha luta dentro do veganismo é uma luta abolicionista, porque eu aprendi com Marx. Marx e Engels deixam muito claro, eles falam o quê? Eles falam assim, olha, não queremos reformar o sistema. A proposta do Manifesto Comunista, a proposta do Marx e Engels é o quê? Abolir o sistema capitalista. Ponto. Nós estamos aqui para reformar. E desde quando eu entrei na causa animal, eu sempre entrei com essa pegada. Eu não estou na causa animal para reformar. Bem-estarismo é reforma. Em vez de eu abolir o galpão, eu falo, não, põe um galpão com ar-condicionado. Põe um galpão com Beethoven, que aí as aves vão ficar mais tranquilas. Olha, as vacas vão andar mais tranquilas no corredor da morte quando você bota a música clássica. E tem, muitos abatedores colocam música clássica, cara. Quando eles estão naquele corredor da morte, que naquele corredor é onde a pupila começa a dilatar, eles começam a ter taquicardia, porque estão vendo o outro sendo abatido lá na frente. Então é muito louco. Então, ou seja, você cria um monte de instrumento para manter o sistema funcionando, para amenizar a forma de uso daquele animal. Então, ou seja, o animal continua sendo visto como propriedade, como uma coisa, como um produto. Então, ou seja, Marx, aí eu estou falando, Marx, o Engels me ajudou muito a ver isso. Que eu tenho o quê? Eu tenho que abolir, a minha luta é pela abolição, eu tenho que abolir esse sistema, eu não tenho que amenizar o sistema, eu não vou reformar. Não quero reformar o sistema. A reforma é bem-estarista. O bem-estarismo vem para reformar. Né? Tipo, não, você não precisa parar de comer os ovos. Pô, não, mas não pega de uma granja que maltrata a galinha. Tem um monte de granja aqui, ó, que bonitinho a granja aqui. A água dela tem até medidor de temperatura da água da galinha. Nossa, que bonita, ó. Essa aqui você pode comer esse ovo aqui, ovo com selo verde. Então é uma coisa assim meio punk, cara, muito punk, sabe? Essa coisa assim. E aí, emendando, o Walter, se você me permite, uma questão interessante, que nós estamos numa situação bem complicada. Só que quando eu falo nós aqui, eu estou pegando nós dois aqui como modelo de estar numa perspectiva marxista e estar numa perspectiva vegana, por exemplo, ou antiespecista, como você usou, porque nós não... Quando a gente está dentro de um discurso com a galera da causa animal, você incomoda por causa da teoria política, por causa da ideologia política que você segue. Que a galera, esse papo de esquerda. Tem que ser só vegano, não vou ficar com o bichinho. Quando você está com um diálogo só com a galera de esquerda, seja partidária ou não partidária, né, você incomoda por ser vegano. Então a gente está no meio de um caminho, cara. Assim, eu não agrado os veganos porque eu me baseio na minha teoria política, ela é materialista ideológica, é materialista histórica, materialista dialética. Não me incomoda. Esse cara é marxista, esse cara é não sei o quê, esse cara é esquerda. Ou seja, é um vegano que não gosta desse vegano aí, não. Quando eu estou num discurso com a galera que seja petista, seja da esquerda, seja anarquista, né? Puta, mas esse cara vai vir com esses papos aí, comedor de alface. Agora falar que todo mundo tem que ser vegano também. Então, entendeu? Que lugar que a gente fica, cara? E são duas correntes de pensamento, né? Tanto teoria, ética animal, veganismo, quanto marxismo, que estão tratando da mesma porcaria, cara. Estão tratando a mesma coisa que é o quê? Os dois estão batendo a porra de um sistema que coisifica humanos e não humanos. Não é difícil entender isso. O capitalismo coisifica os dois. Os dois são produtos. Os dois são coisas. Os dois são mercadorias. Então não é difícil, sabe? Mas aí a gente fica nesse meio do caminho. Se eu estou conversando com os veganos, lá vem esse papo aí, vai acabar com o capitalismo. Aí se eu estou do lado da turma da esquerda, quer fazer meu prato ser de alface. Você fala, caraca, mano, pô, tá difícil, né? Mas essa é a luta, faz parte do combate, né? Convencer os dois lados que as duas coisas precisam se unir. Sabe que você tocou em alguns pontos aqui, eu fiquei refletindo enquanto você falava. Eu sempre me acho um outsider, né? Eu sou sempre odiado, né? Eu sou sempre odiado, ou pela esquerda, ou pelo veganismo, porque, na verdade,
é sempre difícil aquela figura que quer mostrar que as coisas convergem, né? Quando eu falo para o vegano que não existe veganismo que não seja anticapitalista, ele torce o nariz para mim. E quando eu falo para um militante histórico, e geralmente os militantes marxistas são estudiosos, são pessoas muito cultas, né? Dificilmente você vai achar um marxista clássico que não tenha uma vasta biografia, que leia muito, que o comunismo, a última esfera, e eu falo isso num sentido muito próprio, que a última evolução da humanidade é abolir o especismo. Aí as pessoas falam assim, como assim? Não é o comunismo? Não. O comunismo, ele é uma das fases da evolução do pensamento humano. A última fase de grande desenvolvimento humano é quando o homem entender que ele não pode e não precisa de nenhuma exploração, nem sequer daquele mísero mosquito que ele macera para dar um corante. Isso gera um certo choque, porque a gente ainda tem a ideia daqueles marxistas que dizem, sem entender Marx, né, porque isso não é sem entender, mas até entender Marx até a página 2, quando Marx fala do domínio sobre a natureza, a gente tem que se referenciar a uma Europa, a um modelo de que não conhecia sequer as Américas. As Américas, a África, a Ásia, estavam em pleno descobrimento. E quando a gente fala para esses veganos, sobretudo esse vegano que se forma a partir da década de 40 do século passado, num modelo vegan society, num modelo muito peculiar de veganismo, ele entender que, na verdade, não é que ele precisa parar de comer animais, ele precisa abolir a ideia que os animais são inferiores à raça humana. E, portanto, você não come um irmão seu, você não mata um outro ser humano para comer. Não existe a não ser alguns povos originários muito específicos, e isso até Levi Strauss vai falar, e situações muito específicas, mas a grande maioria das civilizações originárias, dos povos originários, não tinham nenhum tipo de morte do semelhante, seja de um inimigo, para comer. Porque ele entendia que aquele, por mais que fosse o seu inimigo, era igual. E a gente só pensa em matar ou explorar um animal quando a gente não o enxerga como igual. É o antropocentrismo. Então, na verdade, não é ser vegano, é muito mais que ser vegano, né? E quando a gente coloca essas questões, que ela não é levantada pelo grosso do marxismo, nem tão muito menos, né? Porque assim, há um problema sério no veganismo, que e aí eu queria abordar com você, eu queria entrar nessa questão. A maior parte dos veganos, sobretudo dos veganos de nova formação, eles partem de uma premissa moralizante, né? Não é uma premissa ética, não é uma premissa de mudança estrutural de um sistema. É uma premissa moralizante. Então, eu sou vegano, eu sou melhor que você, eu adorei o que você falou, que é mais fácil conversar com um especista do que com um bem-estarista. Mas quando eu tenho a visão de que eu me encontro com uma verdade universal e
que basta você também acolher essa verdade universal para a gente mudar a sociedade, ou seja, eu moralizo a questão, eu quase que transformo o veganismo numa religião. Então, se você aceitar o mesmo Deus que eu, você está salvo. Então, se você entender de que não, a luta não é individual, ela passa pela individualidade, é claro, mas é uma luta coletiva. Ou seja, se a gente não mudar o modo de produção capitalista que reifica, aliena, subjetiva tudo, a começar pelo homem com a expropriação da mais-valia, que é a forma mais descarada de expropriação que existe. Ou seja, se eu exproprio o meu próprio semelhante, que tipo de apreço eu posso ter por um ser que está ali para me servir, de acordo com a própria religião, porque todas as religiões, com salvas exceções, identificam os outros seres não humanos como à disposição para uso. Então Deus criou a todos, mas criou os animais para servir ao homem. Se a gente for mais além, a gente vai traduzir isso também com o patriarcado e com outras questões. Mas vamos nos ater à questão específica. Então, como dialogar com esses setores do veganismo que ainda tem essa visão tão tacanha de entender a questão como uma questão moral, ou seja, eu mudando a moralidade, e isso é totalmente kantiano, né? É imperativo categórico. Então, eu mudando a moralidade, eu modifico o sistema. E aí vem nós, né, nessa coisa de entender a sociedade como um modo de produção, como modos de produção, e dizem não. E eu dou até um exemplo. Se todo mundo virar vegano, se todo mundo começar a partir de hoje a se alimentar de vegetais, o especismo não vai acabar. E quando eu falo isso para alguns veganos, eles arregalam o olho, eles não entendem o que eu estou falando. Porque o especismo é muito mais do que nós comemos. É a maneira como a gente enxerga a natureza e as outras espécies. Então eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso, se você concordar, evidentemente, e se discordar, colocar o seu quinhão aí na coisa. Bom, essa questão de veganos que se acham melhores, ou que estão no outro patamar, no outro nível de iluminação, não sei do que, tal, que se acham marcianos aí, nem quem nasce vegano, que são poucos, né, pessoas aí que podem falar que é uma segunda geração, porque os pais eram veganos, pouquíssimas pessoas estão enquadram aí nessa, né, de terem nascido veganas, porque os pais já eram, tal. Nem essas pessoas têm, vamos dizer assim, um respaldo ético para ficar falando esse tipo de coisa. Menos ainda a galera que adotou, em determinado momento da vida, o veganismo e fica, né, nessa posição que, infelizmente, é muito comum de se achar superior aos outros e tal. Ou seja, de novo, a gente cai sempre na velha questão. A pessoa, ela não entendeu nada. Provavelmente, normalmente, essas pessoas, esses veganos, que se foram, né, os raízes da cocada aí, é uma galera que é vegana pela alimentação, entendeu? Geralmente a maioria do argumento é sempre um argumento pela dieta. São pessoas que muito dificilmente você consegue ter um diálogo, um discurso que vai abranger todas essas múltiplas faces do especismo, até do veganismo, que é muito ampla, é amplo pra cacete. Tem a parte filosófica, a parte científica, tem a parte ambiental, tem um monte de coisa, a parte econômica. Geralmente fica num pontinho só, e aí ela de qualquer maneira, socialmente ela se acha melhor porque eu sou vegano, e todo mundo é explorador, todo mundo é especista, todo mundo maltrata animais e tal. É um problema que
que eu acho assim, muito difícil da gente resolver, essa questão do diálogo. Dialogar com essa pessoa é muito complicado. Geralmente vira treta, vira bate-boca. Já passei por muito isso já, tanto assim pela internet, quanto em eventos, em seminários, em palestras de bate-boca, porque a pessoa está muito convicta de que ela realmente está num patamar acima. Ela não conseguiu entender que o que ela está fazendo é o mínimo. Ser vegano é o mínimo. Porra, se é o mínimo, se é o primeiro degrau de uma escada que a gente... Porra, então você não é melhor que ninguém, cara. Você está fazendo mais que obrigação, entendeu? Mais que obrigação, entendeu? É um dever moral, depois é um termo kantiano, é um dever moral seu, cara. Você não tem dever de ser. Qualquer pessoa que abre os olhos para toda essa problemática, então, a primeira coisa que você tem que assumir é esse dever, de falar, pô, não posso consumir determinadas coisas, cara, porque isso vem de uma exploração assombrosa de humanos e não humanos. Ponto. Isso é um ponto, eu adoto isso para minha vida, cheguei a essa consciência sobre a justiça, cheguei sobre essa consciência em termos ambientais, não vou, pronto, acabou. Isso não deveria me dar nenhum respaldo para falar, nossa, agora eu sou fora da minha família, eu sou o único vegano da minha família, puf, sabe, tipo, nossa, colegas de trabalho, nossa, essa galera aí, ó, tá vendo? Atraso de vida essa galera. Não, velho, não. Eles são alienados, como a minha família como toda a sociedade nesse quesito que a gente está tratando, é alienada. Por quê? Porque tem uma ideologia que vai maçando todo dia, cara. Como eu falei, uma ideologia que a gente ouve pela nossa família, que a gente ouve na escola, que a gente ouve na faculdade, que a gente ouve nos livros, que a gente ouve na televisão. Então, ou seja, cara, você é bombardeado o tempo todo, da hora que você nasce até agora, numa ideologia de que você é superior, de que nós somos um animal superior, né? Vou dar um exemplo aqui que eu ouvi, cara, 20 anos dentro de sala de aula com a molecada, que eu sempre, quando eu usava essas expressões, e a molecada, assim, primeiro, fazia assim quando eu falava animal, se referindo a nós. Isso é comum. Então, tipo, como assim? Já é ofensivo, que é isso, professor? Animal. E aí eu tentava apertar um pouco mais, em todas as salas, em todos esses anos, sempre tinha alguém para virar e falar assim, não, nós somos animais racionais, professor. Aí eu brincava, sempre respondia em tom de brincadeira, eu falei assim, pô, legal, caraca, tá citando Aristóteles na minha aula de filosofia? Aí a pessoa não entendia, a molecada não entendia. Eu falei, você sabe que essa frase é sua, né? Ah, não, então, essa frase é de um cara. Aí já puxava o gancho. Eu falei, essa frase é de um cara, que falava que nós somos um animal dotado de logos, nós somos um animal que pensa, somos um animal político. Então, mas esse cara também, ele escreveu livros de biologia, cara, de zoologia. E ó, ele fala isso dos animais, dos outros animais. Então já puxava um gancho, Walter, para tratar com essa molecada totalmente alienada da nossa condição animal. Então, mas por que eu estou falando desse caso em particular? Porque essa experiência prática que eu tinha é que me fazia ficar puto com os veganos, que eu tratava com esses veganos iluminados, os veganos que são, né, o alecrim dourado. Porque eu falo, caraca, mano, você não tem noção que a sociedade, de um modo geral, ela é alienada para isso que a gente está discutindo? Porque você é educado a vida inteira a ter uma visão antropocêntrica do mundo. Sim. Então, tipo, a minha família é alienada, cara. Eu falei no começo, eu estou falando aqui no começo. Pô, meu pai, meus irmãos, cuida lá, cuida da roça. Um monte de animal, cara. Um monte de animal, criação de animal. É horrível aquilo ali, abate de animais e tal. Então, eu vou conversar com meu pai, conversar com meu irmão mais velho. É completamente alienado tudo isso que a gente está falando. É uma propriedade. Ah, morreu uma vaca hoje, amanhã ele compra duas. Pô, morreu o bezerro, porque o bezerro ficou largado, separado da mãe, pô. Ah, não tem problema não. Semana que vem vai nascer mais 30 bezerros. Simples assim. É um produto. Ele revende esse produto. É um comércio, é uma coisa. Então, tipo assim, e aí, eu sou superior ao meu irmão? Eu sou melhor do que o meu irmão? Não. Eu tive acesso a uma literatura que me fez abrir os olhos. Eu tive acesso a uma produção de documentários que me fez abrir os olhos, né? Que me fez dar um salto nessa alienação. Entendeu? Então, tipo, tá, mas aí
é complicado, Walter. Essa questão que você trouxe é uma das questões mais complicadas, que são esses temas que a gente tem que debater dentro do próprio movimento. Tudo que a gente tem que debater dentro do próprio movimento é a pior coisa que tem. Discutir questões que envolvem o marxismo com o marxista, puta, é uma merda. E discutir questões que envolvem a questão animal, humana e não humana, com o vegano, é uma coisa complicada. Porque eu falei que é mais fácil eu falar com um especista. Por quê? Por exemplo, eu dou aula, igual eu falei, 20 anos dando aula para molecada. Os meus alunos, aqueles adolescentes, eles são especistas. Como eu falei, foram educados numa família especista, foram educados numa sociedade especista, os filmes que eles assistem, a televisão que eles assistem. Beleza. Então, é muito mais fácil eu dar uma aula para essa molecada e eu, a partir do que eles mesmos falam, que eles trazem, eu ir mostrando que existe outra visão de mundo, que existe outra perspectiva, pipopó, e eles, putz, caramba, professor, não tinha pensado dessa maneira. Pô, realmente, nossa, aí eles começam a contar coisas da família, falam, olha, puta, realmente, pode ser assim, pode ser assado. É muito mais fácil estar dialogando com essa galera que é especista do que a gente dialogar dentro do próprio movimento vegano, dialogar dentro do próprio movimento marxista. Percebeu? Então, tipo, isso é um paradoxo, é uma contradição. Você fala, mano, era pra nós, dentro do veganismo aqui, tá todo mundo de boa, concordar com as teses básicas que sustentam essa parada, né? Tipo assim, tem um básico ali que sustenta. Vai ter várias ramificações, mas tem um básico. Nem o básico dá para dialogar com a galera. Nem o básico. O básico é isso que a gente está falando aqui. A gente está discutindo até agora conceitos. Conceitos que guiam a nossa prática. São conceitos que guiam a nossa prática. Né? A ideologia, alienação, toda a história da teoria política, toda a história do marxismo, toda a história do veganismo. Como você falou, a história do antiespecismo, que vem dos pré-socráticos para cá. Porra, essa galera toda pensou, produziu material. Né? Você pode pegar aí autores que são definidos e batidos como grandes especistas. Um Descartes que você deu exemplo, um Kant, por exemplo, que tirava não só os animais, o Kant tirava as mulheres, né? Para eles as mulheres não pensavam. Né? Tá, mas eu jogo o Kant fora. Eu vou jogar o Descartes fora. Não, eu vou ler esse cara e esse cara, tem coisa nesse cara que vai me ajudar a pensar o que eu tô precisando agora. Como Marx não era vegano. Marx não era vegano. Então, eu vou me fundamentar nesse gigante arcabouço conceitual que esse cara produziu para pensar o nosso veganismo, para pensar o nosso antiespecismo, para pensar o nosso movimento. Então, ou seja, eu vou usar o cara, vou usar a teoria do cara, vou usar essa produção gigante desse cara para pensar o que a gente precisa pensar hoje. Né? E aí é muito doido que essa galera ignora justamente isso. Literalmente. Então, dizer que eu sou melhor porque eu sou vegano mostra que eu não entendi nada do que é o veganismo, mostra que eu não entendi nada das relações sociais, eu não entendi nada do que é a proposta dessa libertação animal. Né? O veganismo, ele visa a libertação animal. Né? Tipo, né? Como nós temos esse processo, a gente visa o comunismo lá na frente, pelo veganismo a gente visa uma libertação animal lá na frente. Tem um processo no meio desse caminho aí. Né? Tem um processo aí, socialismo para chegar no comunismo, tem um processo nesse veganismo para chegar nessa libertação animal, que é o quê? Que é essa batalha antiespecista. A batalha antiespecista é esse caminho duro para chegar lá. Ou seja, essa galera não entendeu isso, que é o básico. O meu modo de ver, isso é o básico. Ela não entendeu isso. Como a gente vai caminhar, aí tem várias armas para se usar, vários caminhos para se fazer, mas o caminho é esse. É trabalhar essa luta para chegar lá onde a gente está querendo chegar. Então, esses veganos aí que se acham os pica da galáxia, entenderam o básico, cara. Não entenderam o básico. E aí, isso é péssimo para nós, porque é uma galera que passa a visão de arrogância do veganismo. E a população, de modo geral, olha para essa pessoa e fala assim, vegano é assim, aí você que é vegano. Tipo, puta, mas que cara chato pra cacete. Ou que cara inoportuno. Nossa, mas que pessoa tá humilhando o outro, humilhando não sei quem. Então, tipo, aí o que Olha o trampo que dá para nós. Eu, você e vários colegas que trabalham com isso. A gente tem que desfazer a cagada que os veganos estão fazendo. Para depois tentar mostrar toda essa luta antiespecista, toda essa luta política, toda essa luta ambiental. Né? Então, ou seja, cara, a gente tem que ficar desfazendo esse vício mal feito que um monte de vegano faz por aí. Para depois a gente tentar entrar com o que é importante, com o que é sério, com o que dá trabalho para você. É um trabalho dobrado, cara. Dobrado. E o que você falou, é triste, é algo triste dentro do nosso movimento. É algo que entristece. E eu
vejo que assim acontece com vários outros movimentos, cara. Movimento feminista, próprio movimento ambientalista, tem 300 mil críticas. Eles também têm a mesma treta, né? Que tipo assim, porra, a galera fazendo cagada lá dentro, aí quem faz o serviço sério tem que ficar tentando arrumar aquela cagada para depois você entrar com o que vale a pena. Tipo, é complicado. Você sabe que você falou do movimento ambientalista, né? Você vê como que vai essa coisa da alienação, né? Recentemente teve uma postagem de uma amiga, né? Falando do aquecimento global e tal, e ela repostou, não foi nem ela repostou uma questão de um desses grupos aí, muito amparado nas chamadas ONGs ambientalistas e tal, falando da questão do combustível fóssil. E aí eu vi aquilo e eu respondi, eu falei, engraçado, né? Essa galera fala tanto do combustível fóssil, mas nenhum deles tem coragem de falar das questões que realmente são, né, o calcanhar de Aquiles, né, do problema ambiental, que é a questão do especismo. E essa pessoa, ela é uma pessoa simpática ao veganismo, ela entendeu o que eu quis dizer, não respondeu, mas entendeu, creio eu. Mas aí a gente entra no conceito da alienação, né, que a gente falou de ideologia, né? Então, ideologia é importante dizer que tudo é ideológico, não existe neutralidade, tudo é ideológico. A questão é qual ideologia você faz parte, qual ideologia você, né? Então, na verdade, se não existisse uma ideologia dominante, não existiriam os dominados. Então, nós temos uma ideologia dominante que diz que o mundo é branco, que o preto é um cara legal, mas é preto, que o mundo é cisgênero, que o trans não é mulher, que é uma anomalia, é um travesti, e que Deus criou homem e mulher, que pobres e ricos sempre vão existir, e que os animais são só uma subespécie que devem ser explorados. Então, dado essa coisa maior, que tem um sustentáculo que vem das grandes mãos do domínio ideológico, do grande capital, tem as outras lutas ideológicas que tentam se impor, que é a ideologia do proletariado, a ideologia antiespecista e assim vai. Então, dentro desse sistema, nós somos sempre a minoria. Você está ouvindo eco ou não? Eu estou ouvindo um eco, não sei se é meu. Para mim tá tranquilo. Tá. Então, há essa ideologia dominante que insiste em nos dominar, né? Por isso que ela chama ideologia dominante. E da outra ponta é a alienação. O que é a alienação? A incompreensão desses processos e a adesão àquela ideologia que é a mais forte. Então, se eu sou preto, eu vou ficar do lado da polícia, que mata o preto. Então, se eu sou pobre e perco o emprego, eu vou ficar do lado do patrão, e assim sucessivamente. Então, se eu sou gay, eu vou ficar do lado do homofóbico. Não à toa, a extrema-direita, que é um fenômeno que a gente tem que pensar, ela cresce no mundo inteiro, com um discurso negacionista, num discurso antiecológico, num discurso dizendo que o planeta é infinito nas suas possibilidades, mas sequer ela teoriza isso, ela lança isso ao vento, porque o discurso ideológico da classe dominante ele é muito mais forte do que o nosso, que estamos aqui com nossos humildes e insignificantes veículos que nós tentamos agir, né, nas nossas leituras, nos nossos cursos, nas nossas formações. E aí é lógico que se fosse fácil, a gente já teria feito a revolução, já eliminado todos os problemas da humanidade, e hoje a gente estaríamos vivendo o que Engels disse que
que nós vivemos na pré-história da humanidade. Nós estaríamos vivendo na história da humanidade. Um exemplo recente, e eu pego isso, eu fiz já 5 lives seguidas sobre a questão da Palestina. Isso me é muito emblemático, porque dentre os estados que mais incentivam a dieta vegetariana, está o Estado de Israel. No entanto, o Estado de Israel vem sendo responsável. Primeiro, que o Estado de Israel é uma aberração por sua formação. Segundo, que o Estado de Israel massacra uma outra etnia, não só essa etnia, massacra todos os que não são judeus, massacram cristãos, mas sobretudo um povo em específico, que são os palestinos, que são os donos realmente daquela região, massacram, e agora no último período a gente vem vendo, não é nenhum massacre, é uma dizimação. E 90 e alguma coisa por cento dos veganos continuam postando suas receitinhas, falando disso, falando daquilo, mas poucos vi postagens sobre a questão da Palestina e tal. Alguns que vêm participando muito intensamente, mas a maior parte vem se isentando. Chegando ao ponto de eu ver, isso ninguém me disse, eu ver uma publicação de um cara dizendo, nós não podemos falar mal de Israel, porque Israel é o estado mais vegano do mundo. Ou seja, se eu paro de comer carne, eu posso dizimar o mundo inteiro. Se eu paro de comer outras espécies, eu posso dizimar o mundo inteiro que esse cidadão vai continuar apoiando. Você vê a loucura da coisa, que é o que a gente acabou de dizer. Então, quando eu não incorporo a teoria política, que é o segundo tópico da nossa live, em contrapartida à ideologia dominante, eu me encontro na mais profunda ignobia da alienação. E aí nós, que somos essas vozes dissidentes, esses outsiders que somos odiados por todo mundo, somos obrigados a levantar nossas vozes e dizer, não, para tudo que vocês estão falando merda. Você como professor, como escritor, que escreveu vários livros sobre a questão da educação vegana, é um militante de destaque num movimento específico. O que dizer perante essa dissintonia e essa alienação profunda? E eu não estou nem falando de veganos liberais, hein? Porque se a gente falar de veganos liberais, o abismo é muito, infinitamente maior. Eu estou falando de pessoas do nosso meio. É importante apontar o dedo na ferida, e a gente nem combinou isso, não era o sentido dessa live, mas eu acho que é em momentos de crise que a gente distingue o joio do trigo. E a gente vê o quanto a coisa está ruim. Porque a gente falar num momento que está tudo muito bem é muito fácil, né? Agora, naquele momento que está tudo muito ruim, a gente repensar a própria história, eu acho muito importante. Porque às vezes a gente está tão preocupados em falar, como você mesmo disse, e é muito mais fácil falar para os especistas, então eu vou lá para Paulista, eu faço toda uma manifestação mostrando os malefícios e a crueldade que é o especismo, mas o meu próprio movimento não entende o que nós estamos lutando. Então eu queria que a gente partisse um pouco para essa reflexão. É difícil falar para a bolha, a gente ganha muitos inimigos falando para a bolha, mas eu brinco o seguinte, Leon, você não gosta de mim? Entra na fila.
Não tem problema. Mas desde que eu tenha a certeza de que eu estou falando algo que é prudente. É lógico, pelo menos. Sim. Então, Walter, de novo, né? Quando a gente está quando a gente utiliza a lógica formal mesmo, né? A lógica formal. Provavelmente teve ela como disciplina acadêmica, eu também tive na formação Fluminense, tem lógica, disciplina de lógica. Sim. Quando a gente pensa a parte da lógica, basicamente tudo que passa aos nossos olhos fica muito, desculpa, mas no meu modo de ver, fica muito fácil de entender. Eu não consigo complicar tantas coisas, assim, entendeu? Para a gente entrar nessa questão da Palestina. E aí, de novo, a gente acaba caindo na questão desse analfabetismo, né, de leitura dos veganos, de um modo geral, no sentido da causa animal e da causa das literaturas políticas, das filosofias políticas. Cara, não dá para dizer, primeiro, que o Estado de Israel é um Estado vegano ou que mais promove o veganismo. Porque começa por aí. Então, a primeira mentira. Não, sim, não é. Não é. Bom, o que eles fazem, no máximo, é promover uma dieta vegetariana. Então, tá, beleza. Então, uma dieta vegetariana, plant-based, ó, legal, vegetal. Tá. Se o trampo deles é desenvolver essa dieta vegetariana, fazer que, olha, o maior número de soldados possíveis adotam, nossa, que legal, a dieta, legal, tá, beleza. Isso explica o porquê que esse cara que come uma dieta, a alimentação dele, vamos dizer assim, é vegetariana, tal, e ele não vê problema nenhum em meter bala em palestino, nas crianças, em mulher, e entrar num tanque, meter um tiro num prédio, destruir um prédio com um tanque, não vê problema. Então, tá tranquilo para entender isso aqui. O cara tem uma dieta vegetal, só isso, e ele vê o outro como inferior, e ele vai exterminar, porque ele segue essa ideologia desse Estado genocida. Tá? Beleza. É um cara que come vegetais e que mata por prazer. Porque o que Israel faz é matar por prazer. Os caras sentem prazer naquilo que estão fazendo. Simples assim. Isso é visível. Então, ou seja, e aí, de novo a questão conceitual, a questão lógica e a questão que a gente está falando, de compreensão da causa que você luta. Se uma pessoa é vegana mesmo, entendeu o que é o veganismo, ela não vai nem servir a porra de um exército. Ponto. Seja de Israel ou não, ela não vai nem servir exército. Agora, vamos para Israel. Então tá, aí, porra, se eu adotei mesmo o veganismo como que ele é, o que ele propõe, que a gente já falou aqui atrás. Peraí, cara, eu sou enviado para campo de batalha, cara, contra um povo que nem tem a paridade militar, sabe? Oi, peraí. Não, como assim, cara? Porra, isso é massacre, cara. Por isso que não é nem guerra, isso não é guerra, isso é massacre, guerra. Porque guerra pressupõe que os inimigos tenham ali uma paridade militar, não é guerra. Entendeu? Então, tipo assim, e uma pessoa que honestamente é vegana, que adotou o veganismo, literalmente, aquilo que eu falei, a gente falou lá no começo, que tem a base, o mínimo de compreensão lógica e ética do negócio, você fala, mano, não. Ah, cara. Vou quartelar, para falar a linguagem dos militares, que pode ser preso, vamos deixar aqui de quarentena no quartel, porque eu tô me negando a agir aquilo ali, mas eu não vou fazer isso aí, cara. É desobediência civil. Qualquer vegano, como eu falei, nem deveria estar em exército. Sei lá, qual motivo seja, o cara tá no exército. Porque, sei lá, é um período de paz, enfim, não entra em treta com ninguém, tá servindo, beleza. Do nada aparece uma guerra dessa aí. Tá? Tô aqui bem hipotético. Aí aparece. Primeiro atitude que tem que fazer é desobediência civil. Eu falei, não, velho, não vou, não. Ficou maluco? Não vou, cara. Ficou doido? Como assim? Cercar aquele povo ali, pô, meter bomba? Não vou, cara. Não bate, não dá, velho. Não é comigo. Aquilo que a gente falou kantianamente lá, meu dever moral é na linha contrária, pô, certo? Então, Walter, aquilo que eu falei da lógica, cara, é muito simples do ponto de vista lógico entender isso, cara, sabe? É muito simples. Israel não tem nada a ver com veganismo, cara. Veganismo é literalmente o oposto de massacre. Veganismo é o oposto de genocídio, o oposto
de cercar uma população inteira e matar aquela população asfixiada, cara. Eu cerco uma população inteira, tiro água, tiro luz, tiro remédio, nananana, e deixo eles morrerem dentro, cara. É tão cruel que não precisava nem de bomba, não precisava nem ficar jogando esse monte de míssil que eles jogam lá, cara. Só o fato de você cercar e não deixa entrar, não deixa sair. Corta a água, corta a luz. O remédio vai acabar uma hora. Comida vai acabar uma hora. Você já matou, cara. Você já condenou à morte. Por isso que eu falei que eles são sádicos, é sadismo, cara. Que além de eu fazer isso do ponto de vista geográfico, eu jogo bomba. Dia e noite. Bomba. É com papo de que o hospital é do Hamas. Dá licença, pá, isso aí, entendeu? Mas é um discurso tosco, ridículo, mas que a grande mídia internacional, ela consegue vender como algo como aceitável, como uma justificativa aceitável. Aí, de novo, a gente cai sempre nessa questão de uma má formação da população, da alienação da população, que houve uma notícia dessa numa grande mídia e fala, putz, né, tá vendo? Eles estão respondendo a um ataque terrorista. Oi, tá, mas ataque de quem? Como? Por quê? Como começou? Quem que é quem nessa história? Sabe? Nenhuma dessas questões aparece, por quê? Porque eu simplesmente ouço e compro o que eu estou ouvindo. O que eu estou ouvindo o tempo todo é que Israel tem o direito de se defender. Então, tipo, só que isso, cara, não deveria caber minimamente para uma pessoa que se diz vegana. Porque se você chegou a esse ponto de entender que as outras espécies não são inferiores a nós, porra, né? É possível que, antes de você dar esse passo, né, rompendo com o antropocentrismo, você não deu um passo dentro da sua própria espécie. Porque eu entendo que, primeiro é muito óbvio para mim, o passo que eu dou dentro da minha própria espécie. Qual que é o primeiro passo da minha própria espécie? Que não há homem e mulher superior, não há o homem e a comunidade LGBT, é o homem branco e o homem negro. Então, tipo, isso aí já morreu, isso aí já morreu. Isso já morreu. Dentro da minha própria espécie, isso já morreu. Isso aí nem se discute, certo? Então, ou seja, qual é o próximo passo? Pô, o próximo é romper a barreira da espécie. Vamos romper a barreira da espécie, que é o que me faz ser vegano, romper essa barreira da espécie. Mano, um tipo de injustiça com a minha própria espécie é justificável, isso aí já era. Agora eu vou romper a barreira e acrescento os não humanos. Mas parece que não houve essa compreensão, não houve, sabe, não foi, essa chave não virou. Então, eu nem considero essa galera vegana. Então, tipo, que eu acho que qualquer vegano em Israel já deveria praticar a desobediência civil, de imediato. Isso é o mínimo que ele deve fazer, sabendo das consequências. Qual é a consequência? Vai ficar preso no quartel, vai ficar lá e tal, que é o que eles fazem. O cara que não quer cumprir a ordem do comandante, todo mundo sabe disso. Quem conhece minimamente a parada militar, sabe que se você não cumprir a ordem, você vai ficar preso dentro do quartel, fica lá, cumprindo lá, tá. Pronto, mas eu prefiro ficar cumprindo pena dentro de um quartel do que estar lá, porra, metendo bomba em alguém, cara. Do que estar tirando em alguém. Cara. Então, tipo assim, sabe, é o básico do básico do básico. Então, essa discussão sobre esse massacre de Israel contra a Palestina, que não é de agora, que é de décadas, essa parada, e eu não me surpreendo, Walter, com o que você falou assim, a maioria tal, dos veganos que a gente troca ideia, ou que a gente vê por aqui pra lá, estão defendendo Israel e tal. Cara, não me surpreende. Não passo pano, porque eu sei que tem uma motivação por trás que envolve, de novo, capitalismo, envolve ideologia burguesa, envolve um monte de coisa, entendeu? Só que é uma galera que vive essa contradição. Para mim, você é uma contradição ambulante. Uma contradição ambulante. Você é vegano, até onde? Até a página 2? Vegano, como assim ser vegano? E você não vê problema nenhum que está acontecendo lá do outro lado. Não tem problema nenhum que está rolando do outro lado. Isso porque a gente nem tocou na questão da ação policial nas periferias do Brasil afora. As palestinas que nós temos pelo Brasil afora. Né? Na mão da polícia. Originária, né? População originária. Como eu falei, pra mim é uma questão muito básica, cara. Tipo, tem que ser muito gênio, sabe? Pra ver que não dá pra concordar com aquilo, não dá pra ser conivente com aquilo.
E aí é uma questão, eu queria emendar, Walter, uma questão que eu acho que é o outro problema que a gente tem, cara, que é bem complicado, que é o seguinte, a gente tá aqui, tá batendo no capitalismo, tem que bater, porque é o óbvio, é o que mantém essa máquina funcionando, né, a ideologia capitalista. Só que aí a gente acaba, às vezes, se a gente não tocar num ponto, acaba caindo na ideia do seguinte, então tá, então se a gente superar o capitalismo, virar uma sociedade socialista, comunista, e todo mundo vai ver feliz para cima, do ponto de vista do animal, não. O capitalismo é especista? Todos sabemos, indiscutível, porque tudo para o capitalismo é produto, é coisa, é objeto, é mercadoria. Então tá, óbvio. Tá, mas numa sociedade socialista, uma sociedade comunista, como seria? Seria especista. De tudo isso que a gente vem discutindo até agora. Porque a esquerda, de um modo geral, não deu esse salto, não vejo a curto prazo nenhuma expectativa de que dê esse salto. O que a gente vê, de novo, esses reformismos, esses papinhos sustentáveis. Vamos dar um exemplo claro aqui, um PT. Vamos pegar o PT, que há 2 anos criou seus diretórios de direitos animais, que para mim nos mostra contracena, é absurdo, assim, é uma coisa assombrosa. Assim, como assim, cara, sabe? Como assim, direitos animais dentro do partido? Todo partido no Brasil está vinculado ao agronegócio, cara. Se você não assinar aquelas porcaria lá, se você não fizer aquelas páginas... Brasília é balcão de negócio, cara. Brasília é balcão de negócio. Se eu não aprovar projetos do agro, ninguém aprova os meus. É uma camaradagem ali, independente de qual é o partido. Então, tipo assim, para mim, chega até a ser ofensivo. E olha que eu tenho muitos amigos e amigas aqui que são membros do PT, estão dentro do PT e estão lá lutando por esses diretórios de direitos animais do PT. Para mim é uma tremenda inocência política. É politicamente extremamente inocente acreditar que o partido vai fazer isso. Direitos animais é abolição, cara. Para você falar de abolição do específico, tem que combater o agro. Não, tem que combater o agro. Simples assim. O agro é inimigo. Em que política do PT nós vemos um combate ao agro? É o contrário. O agro é parceiro do governo, é parceiro de políticas X e Y, é parceiro não sei o quê, é um incentivo a não sei o quê, é porque financia mais não sei o quê. Então pronto, cara. Então vamos abraçar o agro e vamos parar de hipocrisia de falar de animal e falar da questão de que diretório de direitos animais. Porra, mais direitos animais, então, que é um termo pesado. É um termo pesado, não é um qualquer termo, né? Então, se você camufla, né, fala assim, nós temos um diretório vegetariano. Menos mal, aquilo que a gente falou de Israel. Você faz uma proposta de que todo mundo do partido passe a ter uma alimentação vegetal. Pô, galera, aí apela para alimentação, nutrição, a gente fala assim, não, é mais saudável e tal, porra, cuidar do nosso corpo e pá, além de ajuda o meio ambiente e tal. Cara, dá para engolir. Não, a preocupação é com a saúde. Porra, legal, justo. Pô, tá propondo um negócio, é bom, do ponto de vista nutricional é ótimo. Mas é usar direitos animais de cara, entendeu? E, porra, como assim, cara? Não tem um político no Brasil, muito menos um partido. Eu sei que eu tô falando aqui é perigoso, porque tem colegas que vão falar assim, não, mas tem um deputado tal em tal lugar, tem um deputado não sei onde em tal lugar que é vegano. Não é. Ele é no gogó. Não é na prática. Na prática, aquilo que eu falei de Israel, eu aplico a um político brasileiro que fala que é vegano. O que você assinou? Quais os projetos que você está fazendo? Projeto de quem que você assinou? Apoio a quem que você está dando? Quais são os parceiros do balcãozinho de negócio lá que você está fazendo? Então, tipo, entendeu? Não, peraí, você está negociando com os coleguinhas lá do agro, cara. Porque senão também você não faz nada aqui. Então tira esse rótulo aí de vegano, que você não é vegano, cara. Você está trabalhando contra os animais. Contra os animais. Né? Então, é uma parada complicada, Walter, esse negócio, porque a gente luta contra o capitalismo, legal, beleza. Porém, nós temos um trabalho, que eu falei, bem duro, dentro do próprio movimento. A gente tem que, ou seja, nosso trabalho é sempre dobrado, cara. Porque, a gente vai lutar, luta contra o sistema capitalista, que é tudo isso de ruim que a gente já sabe. Beleza, superou isso aí, cara, e agora? Trabalhar essa conscientização vegana, antiespecista, dentro do socialismo, dentro do anarquismo, dentro de um comunismo,
Entendeu? Então, tipo, porra, então a gente vai ter que trabalhar 2 vezes, cara. Você trouxe muitas questões. O que eu digo é que a gente, assim, infelizmente, a gente tem que bater muito nos veganos, isso inclui a nós mesmos, né? Porque, na verdade, quando a gente bate no outro, a gente bate na gente, né? Paulo Freire vai dizer isso, né? Que se educa educando, né? O movimento vegano ou movimento antiespecista, e até te faço essa provocação, alguns camaradas estão reivindicando parar de usar o termo vegano e passar a usar só antiespecista, porque o veganismo está cheio de problemas. O termo, não o movimento. Eu sei que a gente já está caminhando aqui para o final e eu tenho até medo do Instagram derrubar a gente. Então, se a gente fazer uma condensação aí rápida, primeiro, essa questão do... Quando a gente se politiza, a gente traz para si algumas responsabilidades. É o que eu falo. Quando a gente aborda o veganismo só pela questão moral, a gente já perdeu. Né? Então, se eu vou para a porta de um lugar e fico falando para as pessoas não comerem aquele animal, tem um símbolo naquilo, mas ele é limitado. É importante ir? É importante. É importante que se façam isso? É importante, mas isso não basta. Porque quando eu converso com um marxista, por exemplo, eu tenho que mostrar para ele que se nós chegarmos um dia numa civilização comunista, não há planeta, eu não vou colocar a questão moral, mas se todos tiverem uma alimentação digna e suficiente para todos, num modelo estadunidense e modelo europeu, nós precisamos de não sei quantos planetas para produzir a alimentação especista que nós temos. Então, a alimentação especista, ela é ilógica para a sociedade que nós queremos. A alimentação especista, ela é ilógica para a manutenção desse planeta, porque o que produz a destruição do planeta é também os combustíveis fósseis, mas significa uma parcela bem menor do que é a pecuária, o desmatamento e tudo que envolve esse processo. Nós já ganhamos 2 quesitos lógicos. E aí, para isso, os veganos precisam estar preparados para argumentar dessa maneira. Outro quesito, eu não toquei na questão animal ainda. Nós invertemos a lógica. Uhum. E não que esteja correto, porque nós somos seres humanos, nós pensamos primeiro nos sentimentos. Mas há outra questão, que a alimentação onívora, vamos dizer assim, baseada em carne, baseada em produtos à base de carne, ela é extremamente nociva e cancerígena. Isso já é provado. E por fim, e muitos veganos começariam para o inverso, e não que eu esteja certo, mas só fazendo um exercício de reflexão para quem não é vegano e não tem nenhuma simpatia pelo veganismo. Dizer o seguinte, e por fim, é altamente cruel, nocivo, desnecessário e totalmente, do ponto de vista filosófico, incoerente nós dominarmos outras espécies para o nosso usufruto. Eu acho que talvez assim, talvez a gente comece a ter alguma simpatia. Agora, enquanto a gente tiver, e isso aí é um problema, e eu nem vou falar dos liberais, porque os liberais eu nem os chamo de veganos, eu chamo de vegetarianos estritos. Mas isso é um problema muito concreto dentro das nossas bolhas veganas, que a gente sempre parte da premissa moral. E na moral no sentido subjetivo individual. Olha, se você parar de comer carne, o mundo vai mudar. Não, o mundo não vai mudar. Mas você tem que parar de comer carne por isso, por aquilo. E é a mesma coisa que a gente faz quando a gente tenta explicar política para um operário. A gente tenta trazer consciência de classe para um operário, né? Então, eu fico extremamente feliz com essa live, porque é uma live que eu já queria há muito tempo, né? A gente demorou para se conversar, eu demorei para te convidar,
E eu acho que essa live tem que ter uma parte 2, na minha opinião, porque tem muitos assuntos aqui que a gente pode abordar. Mas eu acho, professor Leon, que tem muito caminho para a gente perseguir. Primeiro, dentro do nosso próprio movimento. Eu acho que antes de a gente ter maturidade de falar para o externo, nós temos que falar para o interno. Porque eu vejo que tem muito vegano bom, vegano cheio de garra, cheio de vontade de lutar, mas que simplesmente nem sabe o que está por trás, que é esse processo de alienação. E simplesmente acha que é uma luta quase um cruzado, né? E meio que se comporta como Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento, né? Infelizmente, é o que vem acontecendo em grande parte do movimento vegano. Às vezes eu tenho pena, porque eu me vejo na mesma situação, porque nós todos somos um só, né? Então eu até, já estamos caminhando para 1h50 de live, eu deixo você com as suas considerações finais. Eu sei que essa live não esgotou o tema, acho que tem muito, talvez tenhamos que nos reunir muitas vezes. Foi um prazer, assim, comensurável. Eu volto para me despedir, mas eu deixo você com as suas considerações finais aí, se é que é possível, porque foi tanto tema em aberto que é só uma tentativa de a gente, enfim. Obrigado, professor. Eu agradeço, Walter, o convite e sim, fica à vontade aí para a gente marcar uma segunda parte desse bate-papo. Realmente é um assunto muito amplo, a gente entrar no campo. O campo humano por excelência, que é a política, é isso, é assunto que vai, entendeu? Assim que der, a gente marca de novo para continuar esse bate-papo. Eu agradeço, é bom, sempre bom trocar essa ideia, é sempre bom conversar, não só, eu estou conversando, mas não estamos conversando só entre nós dois, estamos conversando com um grande público que vai assistir, está assistindo ou vai assistir também esse vídeo na sequência. Então, assim, cara, é um tema muito importante. Vamos indo, vamos conversando aí. Se tiver afim, a gente vai conversando. É só marcar, a gente dá continuidade a essa conversa aí. Provavelmente, no decorrer dos próximos dias, colegas que vão assistir vão dar um feedback, levantando questões que poderíamos tratar, talvez na segunda conversa. Isso é bom, isso é legal, que as pessoas acabam, né, direcionando, ajudando a gente aí nesse sentido, tipo, olha, tal assunto, tal tema, tal coisa. Ficamos aí também abertos a galera a dar as dicas aí do que acham interessante para a gente poder estar discutindo, conversando. Mas, cara, eu agradeço. Foi muito boa a conversa. Eu que agradeço a todos que ficaram com a gente aí nessas quase 2 horas de sexta-feira, e prova que são pessoas que querem se nutrir de conteúdo, né? Agradeço a quem verá essa live posteriormente. Peço a quem viu, divulgue essa live, né? Porque eu acho que tem um conteúdo aqui público de interesse para todos os que são veganos ou que se interessam pelo assunto, ou comunistas, anarquistas, libertários, né, vamos dizer assim, anticapitalistas. Agradeço demais ao professor, reitero minha admiração ao seu trabalho, a sua militância, tudo que você faz. Nós nem falamos do professor, que também é professor de jiu-jitsu, então, que é toda uma seara aí também de muito significado, né, porque as artes marciais também têm um significado muito grande aí, sobretudo nessa luta antifascista que vivemos. E essa live vai ficar gravada, se tudo der certo, no meu Instagram, e eu vou compartilhar com o professor. E eu agradeço demais, volto a dizer, e sigamos. Deixo a despedida final aí para o professor, eu nem vou falar mais. Obrigado, professor. Pode terminar aí as suas considerações finais. Um abraço aí a todo mundo que nos acompanhou, fiz aí esse tempo de conversa, e foi muito bom, é gostoso, é bom conversar sobre esses assuntos que são, como eu falei, é a base, é o que sustenta a coisa dali, a gente puxa para outras coisas, né? É importante a gente tá
martelando isso, né, batendo nessa tecla da leitura, do debate, do estudo, para poder termos uma prática digna, uma prática séria, não fazer as coisas sempre no calor da emoção e tal, que isso é um problema, assim, geralmente para os ativismos, né, de um modo geral, e acaba fazendo algo que depois, como eu falei, tem que ficar corrigindo erros. Eu atribuo que boa parte desses erros é pela falta de leitura, de instrução, de pesquisa. Pô, vamos ler, vamos estudar, vamos conversar com colegas que já passaram por aquele processo, que podem cortar o nosso caminho, né? Não condenar, rechaçar a academia. A academia é importante. A academia vive seu mundinho, vive, a academia vive seu mundinho. Mas, pô, a gente pode beber ali, a gente pode estudar ali e tal, e trazer para nós, no dia a dia, nossa prática, nossa atuação. Então, tentar não abandonar essa produção que é importante para a gente poder caminhar melhor, para a gente poder analisar melhor o nosso contexto, a nossa ação e fazer um trabalho que seja perene, né? Para a gente não ficar fazendo um trabalho nosso que é só para essa semana, só para esse mês. Não, a gente tem que fazer um trabalho que vai perdurar, que vai ficar. Essa é a ideia. Tem que fazer uma coisa séria que vai ficar lá para frente. Isso é importante. E é isso. Aí, professor. Obrigado de coração, tamo junto, a luta continua, a luta é incomensurável, eu falo, quanto mais, cuida da saúde mental, porque é difícil, é tanta coisa ruim, cuida do intelecto, vamos ler bastante para entender os processos, e vamos nos apoiar, porque não tem melhor apoio do que um falando com o outro, falar, pô, você tá doendo para você, tá doendo para mim também, tá difícil para você, tá difícil para mim também, porque se não for na solidariedade e na camaradagem, a gente desiste. Sigamos, professor, muito obrigado a todos. Um abraço a todos, bom final de semana.